Bom, pega aí a sua Bíblia, abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá fácil. Enquanto você vai abrindo, se você já abriu, deixa a Bíblia no seu colo, ou se você abriu o aplicativo da Bíblia no celular, enfim. Olha aqui para mim, você já abriu, faz silêncio aí, ó. Cara, hoje a gente vai começar uma série de mensagens na nossa igreja, no culto de sexta, no culto de sábado, domingo e nos outros cultos da nossa igreja, uma série chamada O Caminho da Santidade. Repete assim comigo, o caminho da santidade. Por que a gente vai conversar sobre santidade? Porque algumas vezes nós temos uma noção errada de santo. Por exemplo, aqui no Brasil, que ainda é um país muito envolvido com o catolicismo, a gente, quando pensa em santo, pensa naquela imagem, alguém que merece reverência, etc. Mas quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que a Bíblia não fala de santo dessa maneira. A Bíblia fala de santidade como algo ou alguém que é separado do pecado. E por que a gente vai conversar sobre isso? Porque eu e você nos afastamos de Deus. A gente é sem vergonha. Quem aqui já fez uma coisa errada, sabendo que era errado, e fez de propósito? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó, você é pecador, olha para quem está do seu lado e fala, seu miserável. Cara, você é pecador. E aí o que acontece? O pecado nos afasta de Deus. E como eu sempre falo, não é que Deus é um ditador, que se você não faz o que Ele quer, Ele te faz virar churrasco do diabo. Não é isso. A Bíblia diz que Deus é santo. A palavra santo na Bíblia significa separado do pecado. É alguém que não se envolve com bagunça. Então, quando nós pecamos, não tem como a gente ter intimidade com Deus, porque Ele não se envolve nas nossas bagunças. Mas nós temos uma boa notícia, nós cantamos isso agora. Jesus veio, morreu no nosso lugar e ressuscitou para que nós fôssemos reconectados com Deus e fôssemos transformados em pessoas santas. A cada dia que passa com Jesus, nós vamos nos tornando mais santos para podermos ter mais intimidade com Deus e um dia chegar no céu. Quem vai estar no céu aí? Deixa eu ver. A gente vai estar lá no céu jogando bola com Jesus. Top demais. E a gente vai conversar sobre santidade porque, graças a Deus, a nossa igreja está crescendo muito. Nós somos mais de 20 mil membros. Olha que coisa linda. Só que muitas vezes a gente vem aqui no culto, entrega a vida para Jesus, mas não trilha o caminho da santidade, ou já é crente faz tempo e abandonou esse caminho. E o caminho da santidade nada mais é do que eu ir abandonando os pecados e tendo novas práticas de acordo com a palavra de Deus, para me aproximar de Deus, amar Ele e amar o meu próximo, ser luz na vida das pessoas, ser uma pessoa que influencia as pessoas para o bem. Quando você chega num lugar, o que as pessoas, ou o que Deus diria de você, chegou o vida louca, chegou o bagunceiro, ou Ele vai falar, chegou o homem santo de Deus que eu escolhi desde o ventre da mãe dele. Em nome de Jesus, Deus fala isso de mim e de você, amém? Por isso a gente vai conversar sobre santidade. É importante isso ainda mais na adolescência, porque a adolescente gosta de quebrar regra. Gosta de gasear a aula. Não sei por que vocês estão comemorando, seus miseráveis. Vocês estão na igreja. A gente gosta de fazer as coisas errado e depois fica se perguntando, por que minha vida está assim? Não estudou o ano todo. Aí chega no fim do ano, puxa, por que eu nunca consigo passar de ano? Tem cara que só passa de um ano para o outro, tipo 2021 para 2022 para 2023, porque a série continua a mesma, né?
E às vezes a gente é assim com Deus. A gente se afasta dos caminhos dele. E aí na hora que o calo aperta, você fala: Deus, por que você me odeia? Mas, em nome de Jesus, isso não vai ser uma rotina aqui. Nós vamos olhar para Deus e falar: Deus, obrigado, porque eu estou nos seus caminhos, sendo fácil ou difícil o momento que eu estou passando, eu estou obedecendo a Deus, eu estou vivendo num caminho de santidade. Por isso a gente vai nas próximas 7 semanas conversar sobre santidade aqui no nosso ministério. E hoje nós vamos conversar sobre o tema da santidade em Êxodo 32, que você abriu aí. E a gente vai conversar sobre o bezerro de ouro. Quem já ouviu a história do bezerro de ouro aí? Deixa eu ver. Se você sabe, você já está sacando onde nós vamos chegar. Se você não sabe, você vai aprender hoje. O título da mensagem, do primeiro episódio dessa série, O Caminho da Santidade, é Cuidado com o bezerro de ouro. Repete assim comigo: cuidado com os bezerros de ouro. Você já vai entender o que isso significa. Vamos ler lá, Êxodo 32, nós vamos tomar cuidado com o bezerro de ouro. Olha só o que a Bíblia diz: ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Que loucura esse texto. Bom, deixa eu contextualizar um pouquinho o que estava rolando. O povo de Israel havia sido libertado do Egito. Durante muitos anos eles foram escravos no Egito. Então Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo dele do Egito, para que eles fossem para uma terra que ele separou para eles viverem e serem felizes. E então Moisés começa a liderar o povo de Israel e começa aquelas histórias que até quem não conhece a Jesus sabe delas. Deus envia as 10 pragas, convence o faraó, os israelitas passam pelo meio do Mar Vermelho. Na hora que o exército de faraó foi passar, eles foram derrubados pelo mar, morreram afogados. Deus protegeu o povo de Israel. Eles viram milagres maravilhosos de Deus. Depois Deus começa a guiar eles no deserto, com uma coluna de fogo e uma nuvem, como sinal da proteção dele e direção na vida deles. Eles já tinham visto um monte de milagre de Deus. Nesse texto aqui, eles já haviam recebido os 10 mandamentos. Eles já tinham visto a glória de Deus. A Bíblia diz que os anciãos, os líderes do povo de Israel, viram a glória de Deus. Então, depois de tudo isso, a Bíblia conta que um dia, quando Moisés estava lá no monte com os anciãos e com a glória de Deus visitando eles, a Bíblia diz que os líderes foram embora e Moisés ficou lá para receber as leis de Deus para o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Ele ficou 40 dias lá no monte orando e buscando a Deus. E então, enquanto ele estava lá recebendo todas as leis para o povo de Israel, o capítulo 32 conta que o povo começou a ficar impaciente,
Quem aqui é impaciente? Deixa eu ver. Não espera nem o miojo ficar pronto, come cru. O povo estava igual você, querendo comer miojo cru. E começou a ficar indignado que Moisés nunca descia do monte. Ele ficou lá 40 noites. Chegou uma hora que o povo falou: olha, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Vamos fazer o seguinte, a gente está sentindo falta de vida espiritual. Então, vamos falar com Arão, que era líder junto com Moisés, e vamos pedir para ele criar deuses para nós. Então ele chega e fala: crie deuses para nós, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Ele foi no monte, sei lá se Deus engoliu ele, não sei o que aconteceu. E aí a Bíblia diz que Arão pede para todo mundo tirar tudo que tinha de ouro, e ele faz um bezerro de ouro. E falou: olha, está aqui o bezerro. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E aí você pergunta: cara, que viagem. Depois que eles fizeram esse bezerro de ouro, a Bíblia conta que Deus estava no monte com Moisés e ele falou: ó, desce logo que o povo está viajando. Criaram um bezerro falando que tirou eles do Egito, vai lá e repreende o povo. E é interessante a gente parar para pensar por que o povo de Israel criou um bezerro. Porque eles gostavam de crias de vaca, pastor. Não! Eles criaram um bezerro porque as divindades ali do povo ao redor de Israel tinham cultos a vários deuses, e um deles era esse bezerro. Eles cultuavam deuses em formas de animais. O povo de Israel estava querendo se misturar com a espiritualidade do povo que estava ao redor deles. O povo ao redor deles começou a cultura de criar Deus, o Deus Sol, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus do não sei o quê. E eles falaram: olha, então vamos criar o nosso Deus. E aí eles vão lá e criam um bezerro de ouro. Por isso que o título da mensagem é Cuidado com os bezerros de ouro. Por que isso é importante para você, jogador de FIFA e Valorant? Tá? Por que isso é importante, fã da Taylor? Presta atenção. Quando o povo de Israel foi chamado por Deus, Deus falou: agora vocês são santos. Vocês são separados, vocês são escolhidos, vocês não são simplesmente um país qualquer. Eu escolhi vocês para serem o exemplo de humanidade na terra, de conexão com Deus na terra. Ele fala isso em Êxodo 19. O povo de Israel já sabia que eles eram separados. Santo significa separado do pecado e próximo de Deus. Isso é santidade. E Deus falou: vocês foram chamados para se separarem do pecado. Mas a Bíblia conta que, quando eles não sabiam o que aconteceu com Moisés, ao invés deles se separarem para buscar a Deus, pedir uma direção para Deus, pedir para Deus mandar Moisés descer do monte, ao invés deles se separarem, andarem no caminho da santidade, a Bíblia diz que eles falaram: quer saber, esse negócio de ser separado aí, andar no deserto, beleza, foi legal, as 10 pragas, tal, passar no meio do mar, mas aquele homem sumiu mesmo, vamos fazer um Deus para nós igual todo mundo. E eles começaram a se misturar e deixaram de ser separados, e aí as coisas começaram a dar errado. E tem meninos e meninas aqui que estão construindo bezerros de ouro para si. Porque quando você lê essas histórias do Antigo Testamento ou do Novo, você vê o povo fazendo essas coisas. Não sei se você já pensou isso, mas às vezes eu leio e eu falo: cara, esses caras tinham problema. Quem já pensou nisso lendo a Bíblia? Eu lembro que quando eu era adolescente eu lia a Bíblia e falava: se eu estivesse lá eu não ia fazer isso. Só que você começa a estudar e começa a ficar mais velho também, você vê que não é bem assim. Porque não foi num belo dia eles acordaram e falaram assim: cansei de Deus, bora ir para o inferno. Não foi assim. Aos poucos eles foram se desviando do caminho e se misturando com coisas que não era para eles se misturarem.
E aos poucos eles foram colocando outras coisas no lugar de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o bezerro de ouro. Qual que é o seu bezerro de ouro? Quais são as coisas que eu e você construímos falando, este é o meu Deus? Pastor, eu nunca acordei e falei, tá aqui, este é o meu Deus, Coritiba Futebol Clube. Ninguém acorda e fala isso. Na verdade, a gente não faz igual o povo de Israel no sentido de falar, este é o meu Deus, mas as nossas atitudes dizem, este é o meu Deus. Por exemplo, se eu pegar teu celular, e pastor, meu celular não pode encostar não, e abrir lá, aquela parte que fala do tempo de uso, quanto tempo você gasta no seu celular? Quantas horas vai aparecer por dia ali? Eu conheci pessoas que tinham 9 horas por dia de uso. O trabalho do cara é ficar no celular. E quem trabalha com mídias sociais, pastor? Você trabalha por acaso, criatura? A maioria dos adolescentes não trabalham. E aí, você pergunta, por que você está indo mal na escola? Por que você não consegue buscar a Deus? Que é mais importante do que a escola. Mas às vezes a gente troca também e coloca a escola como um bezerro de ouro, né? O vestibular, enfim. Aí depois você não entende porque as coisas estão dando errado. Nós fazemos exatamente o que eles estavam fazendo. Nós seguimos as trends. Nós seguimos o jeito que as pessoas se vestem. Nós seguimos o jeito que as pessoas falam. E eu não estou falando para você se trancar dentro de uma caverna e ficar lendo a Bíblia apenas e conversando apenas com Deus, sem falar com ninguém. Não é isso. Só que Deus te chamou, assim como Ele chamou o povo de Israel, para ser santo, separado do pecado, próximo de Deus, exemplo para o mundo. Só que muitas vezes a gente faz da cultura que está ao nosso redor algo que entra dentro de nós. O povo de Israel começou a aceitar a cultura do bezerro de ouro, a cultura dos outros deuses, e começou a se afastar de Deus. E quantas vezes eu e você deixamos a cultura ao nosso redor e moldando o nosso caráter, e moldando quem a gente é. Eu não queria fumar, mas está todos os meus amigos fumando, então bora fumar também. Eu nem gosto desse estilo de música, mas meus amigos estão ouvindo, então eu vou ouvir também. E aí a gente começa a se perder, porque deixou de ser separado do pecado, deixou de ser santo. E aí nós começamos a receber as consequências disso. Semana que vem a gente vai estudar o que aconteceu com o povo de Israel quando eles fizeram isso. Mas se você quiser se adiantar e ler a Bíblia em casa essa semana, Êxodo 32, a continuação, você vai ver que a consequência não foi boa. Porque se Deus é tudo de bom, tudo de perfeito, os planos dele são perfeitos, ele tem pensamentos mais altos que os meus, ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu viro as costas para isso, me sobra o contrário disso. Me sobra o contrário de Deus. E aí a minha vida se torna um inferno na terra. Tudo porque eu fui deixando a cultura ao meu redor me envolver. E a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado em relação aos bezerros de ouro é tomar cuidado com os nossos desejos. Repete-se comigo. Eu vou cuidar. Mais alto você não está no velório. Eu vou cuidar com os meus desejos. Por que isso é importante? Como eu disse, o povo de Israel não acordou um dia e falou, vamos abandonar a Deus? Vamos, uhul! Não foi assim, foi um processo. Eles foram deixando a cultura ao redor tomando conta deles. Até que na primeira oportunidade, eles foram lá e criaram um bezerro de ouro. É interessante que você parar para pensar, eles já estavam com o desejo de desobediência pronto no coração.
Tiago, no Novo Testamento, ele diz que o pecado, ele é como dar à luz a um bebê. Você deixa a semente entrar, e você começa a nutrir, e começa a crescer, e crescer, e crescer, e depois de 9 meses nasce, está lá em Tiago isso. É isso que o povo de Israel estava fazendo. 40 dias antes, Moisés estava lá com eles, mas com certeza o bebê pecaminoso deles já estava crescendo. Eles já deviam estar meio cansados do deserto. Eles já deviam estar assim, pô, cara. E a Bíblia fala isso. Que saudades do Egito, né? Que saudades das festas do Egito. Poxa, a adoração dos deuses do Egito era mais legal do que essa adoração comendo pão que caiu do céu. Não aguento mais comer esse pão aqui, meu Deus do céu. Eu quero comer carne. E aí, o desejo foi sendo nutrido, até que quando Moisés sumiu, ele veio à tona. Essa história está dizendo para nós assim, se você quer andar no caminho da santidade, cuidado com os bezerros de ouro e cuidado com o que você deseja. Porque o que você deseja, aos poucos vai se tornando uma atitude, e de cada atitude vai se tornando um estilo de vida, e quando você vê, você está bem longe do que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus, mas você já está lá longe, porque você foi nutrindo desejos que você não deveria nutrir. É isso que aconteceu com eles. O bezerro não ficou pronto no dia que eles se cansaram de Moisés. O bezerro começou a ser formado, talvez meses antes. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou abandonar a Deus. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou fugir de casa. Hoje eu vou me matar. Não. É uma coisa que vai sendo construída. E chega uma hora que os desejos vêm e as coisas acontecem. E aí a gente nós nos tornamos pessoas que estão longe de Deus. Longe de Deus. Pastor, como é que eu tomo cuidado para não ficar desejando as coisas de uma maneira errada? Como é que eu tomo cuidado com isso? A primeira coisa é que nós temos que ter intimidade com Deus. É interessante que o povo inteiro cai, exceto alguns deles. Mais para frente a gente vai ver que os levitas não caíram. E o próprio Moisés não caiu. Porque em Êxodo 33 a Bíblia conta, Moisés falava face a face com Deus. Ele tinha intimidade. A intimidade com Deus, ela protege o nosso coração de desejos ruins. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, que eu estava numa festa, eu estava longe dos caminhos de Deus, eu fui deixando a cultura tomar conta de mim, e quando eu vi, eu estava bem longe do propósito que Deus tinha para mim. Deus me falou, desde moleque, que eu ia ser pastor, mas eu estava longe. E aí eu lembro que eu estava naquela festa, era uma festa junina que rolava na igreja católica lá do meu bairro, chamava Quermesse. E aí eu lembro que todos os meus amigos da escola iam para aquela festa todo ano. E a gente ia lá, ficava comendo paçoca, essas coisas, e conversando e fazendo umas bobagens, né? E aí eu lembro que eu nutria alguns desejos dentro de mim que eu não devia nutrir, mas eu estava nutrindo. E aí eu lembro que eu estava lá com as meninas, né, com as meninas que eu gostava, porque menino longe de Deus é igual metralhadora, né? Tarrr, né? E aí eu estava lá, e então passou um cara olhando para as meninas, e eu queria me mostrar para elas. Você conhece algum menino que quer se mostrar para as meninas? Eu queria me mostrar para elas. Então o que eu fiz quando o cara passou olhando as meninas? Eu comecei a xingar ele. Seu palmeirense! Palmeirense é xingamento. Comecei a xingar ele. E aí eu xinguei, o cara vazou. O cara era meio humano, vida louca, morava em São Paulo. Eu era vida louca também. E aí a gente andando lá. Enfim, aí eu continuei conversando com as meninas, pensando, cara, eu sou o cara.
Eu sou demais. Hoje eu se consagro. E aí, eu estava ali, passou um tempo, chegou uns amigos meus, Tarek, sabe o cara que você xingou? Eu sei, o que tem? Ele está armado. E ele falou que vai te pegar. Falei, vocês estão falando sério? Aí ele, sim. Quando eu acreditei neles, eu corri como se não houvesse amanhã. E aí eles falaram, para de correr, você não é um machão, volta aí. Aí meus amigos foram correndo atrás de mim, eu já estava na esquina da minha casa já. E aí eles falaram, cara, vamos lá resolver, porque senão amanhã ele vai lá te pegar no colégio. E lá, ele não era do meu colégio, mas lá em São Paulo eles tinham uma mania muito legal. Quando você arranjava uma treta com algum vida louca, ele tinha uma banca de umas 30 pessoas que apareciam na frente do seu colégio para bater em um. E eu já tinha visto isso. Ele falou, se você não for lá se resolver com ele, ele vai levar uma banca para te bater no colégio. Aí eu falei, que bom, eu morro hoje, eu morro amanhã. Então eu fui lá, mas eu falei, vamos fazer o seguinte, vão vocês e peçam desculpa por mim. O machão não teve nem coragem de falar com o cara. Como Deus me ama, meu Deus. Eu só estou vivo pela graça de Deus. É pegar carona com estranho, é xingar o homem armado. Os meus desejos, que na hora foi legal, porque eu ganhei uma moral com as meninas, quase me levou para morrer. Que desejo você está nutrindo aí dentro? Quais são as besteiras que você está guardando aí? Deus está te chamando, ei, se afasta disso. Se torna alguém como Moisés, que fala face a face com Deus. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforma a sua mente. Deixa os desejos pelo pecado longe de você. Tem crente que vai dar testemunho de conversão e começa a contar quem era antes. E parece que a pessoa tem mais paixão pelo velho homem do que pelo novo homem. Você já viu aquele cara que vai contar o testemunho e falava, eu era ladrão, eu bebia, eu fumava, eu batia nas pessoas, eu não sei o que, eu matei 5, e patatá, e no final ele fala, e Jesus me encontrou. O cara só fala das coisas ruins que fazia, meu Deus do céu. Parece que está com saudade do Egito. Às vezes a gente vive com saudades do Egito. Sabe como vem os sentimentos de saudades do Egito? Ah, será que vale a pena se guardar? Será que vale a pena esperar em Deus? Será que vale a pena deixar de ser uma metralhadora para ser um sniper? Tal! Acordou, né, miserável? Vamos abandonar isso. Pastor, como é que eu abandono? Você já me convenceu. Não fui eu, meu filho, foi Deus. Porque você é miserável. Repete, eu sou miserável. E o pastor também. Só Jesus pode me salvar. A Bíblia dá alguns conselhos no Novo Testamento. Primeiro, transformar a sua mente. Eu falei aqui, intimidade com Deus vai transformando a sua mente, você vai abandonando a cultura do mundo e vai abraçando a cultura do reino. Colossenses diz, colocai a sua mente nas coisas do alto. Filipenses diz que a gente deve encher a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que merece louvor, nisto pensai. Gasta tempo pensando em coisa boa, gasta tempo vendo coisa boa. Como é que você gasta tanto tempo no TikTok, no Instagram, no Fortnite, e aí gasta 5 minutos falando com Deus, fala, Deus não existe, Ele não fala comigo. Também, meu filho, você fecha o olho, você vê um joguinho na tua mente. Só guarda bobagem na cabeça. Isso que eu estou falando do joguinho que nem é pecado, só vira pecado se torna um vício. Mas e você que está passando a noite vendo pornografia?
Não pode ver uma veinha que já pensa na veia pelada já. Estou mentindo? A mente vai ficando tão corrompida que não consegue mais enxergar alguém com pureza. Coloque as suas coisas, a sua mente nas coisas que estão do alto. Sabe como Jesus venceu as tentações do diabo no deserto? Cada tentação que o diabo trazia, Jesus trazia um versículo que ele tinha decorado. Quantos versículos você sabe de cor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, só isso? O diabo sabe mais de Bíblia do que você? Encha a sua mente de coisa boa. Cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado com o que você coloca dentro da sua mente. Cuidado com o que você assiste. Eu não estou falando para você parar de ver série, para parar. Não é isso. Eu estou falando cuidado com o que você alimenta e quanto tempo você alimenta. Se você alimentar Deus, se você pensar nas coisas de Deus, se você gastar tempo orando, a sua mente estará lá. Se você gastar tempo fazendo bobeira, você vai se ver lá com o cara armado, igual eu. Cuida com os desejos do seu coração. Gasta tempo com as coisas de Deus. Amém? A segunda coisa, no esboço estava ao contrário. Eu troquei o primeiro ponto e o segundo. Só estou avisando a produção da igreja aí. Tá? Vocês nem iam saber se eu não falasse. Agora eu falei. Enfim. O primeiro é cuida com os desejos do coração. O segundo é cuidado com quem você escolhe para ser fiel. Repete assim comigo. Eu vou cuidar com quem eu decido fazer um pacto de fidelidade. Onde a gente vê isso na história de Moisés e do povo de Israel? Eles viram os milagres, sim ou não? Eles passaram no Mar Vermelho, sim ou não? Eles viram a glória de Deus, sim ou não? Então, por que quando Moisés sumiu, eles abandonaram a Deus? Porque eles eram fiéis a Moisés e não a Deus. Quando saiu o homem que representava eles diante de Deus, eles não foram mais obedientes a Deus. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés, então, por favor, faça outro líder para nós. Faça um bezerro de ouro para nós. A quem você tem sido fiel? A quem eu tenho sido fiel? E é interessante porque Moisés era uma pessoa boa, sim ou não? Faz barulho do Cristiano para acordar, sim ou não? Ah, acordou. Moisés era uma pessoa boa. A mulher dele era fiel a ele. Mas a quem nós devemos ser fiéis em primeiro lugar? A Deus. Não importa se a pessoa que você é fiel é boa ou não. Quem deve vir em primeiro lugar? Quando eu coloco qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar de Deus, eu estou criando bezerros de ouro. Moisés já era um bezerro de ouro no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Tanto que quando Deus aparece para Moisés, o povo pede, não, Moisés, vai lá, fala você com ele. Pode ir lá, não precisa, a gente fala com você. Cuidado com quem você é fiel. Porque quando a gente é fiel às pessoas erradas, elas nos levam para o buraco junto com elas. Ou quando, mesmo elas sendo crentes, elas somem, a nossa fidelidade a Deus cai. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quando o pastor que você gosta não prega no culto, sua fidelidade cai? Você é fiel a Deus ou ao pastor? Quando a música que você gosta não toca, One Sound, você consegue adorar ouvindo Ademar de Campos?
Dá para fazer bezerros de ouro gospel, sabia? Eles fizeram de Moisés um bezerro de ouro. E aí? A quem você tem sido fiel? Isso que eles foram fiéis a alguém que era bom. E quando a gente é fiel, a gente ruim. Sabe o que eu descobri dessa geração? Que Instagram significa fidelidade. Sabia disso? Como assim, pastor? Esses tempos, eu sou uma pessoa bem desligada com a vida no Instagram. Tanto que se você me mandou mensagem e não te respondi, perdão, irmão. Eu não fui feito para rede social, eu sou millennial. E eu lembro que uma vez eu decidi parar de seguir uma guria, porque eu não queria mais ver as fotos dela. Estava enjoado. E aí eu fui lá e deixei de seguir. Gente, ela ficou chateada. Como assim você não me segue? Eu descobri que rede social virou uma rede de fidelidade mesmo. Quem é que você segue lá? Se a gente botar o teu Insta no telão, o que vai aparecer? Futebol, pastor Cristiano Ronaldo. Cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. É interessante que a gente normalizou a palavra ídolos. Vai ter o show de talentos na TV, qual é o nome? Ídolos. American Idol. Você liga na TV para ver futebol. O Messi é o ídolo da torcida argentina. Ídolos. A gente normalizou. E aí quando as pessoas se quebram por causa de futebol, a mídia vem e fala, não entendo. Ora, por que isso acontece? Vivem colocando os times no lugar de Deus, aí depois não entende porque os jogos de futebol são uma bagunça. Coloca lá o dinheiro na casa de aposta como ídolo, nas bets, e aí depois não entende porque o povo está arruinado. É isso que a idolatria faz. Eu estou dando exemplo de futebol, mas você tem os seus ídolos. Pode ser gospel, pode ser de futebol, pode ser de música, pode ser você mesmo. Tem gente que se idolatra, gente. Que se olha no espelho e fala, eu nasci para brilhar. Cuidado com a idolatria. O bezerro de ouro está te afastando dos propósitos de Deus. Aí essa pessoa não entende porque não tem amigos. As pessoas vêm conversar com você, você só fala de você. Você não ouve ninguém. Aí não entende porque é orgulhoso, porque não obedece os pais e porque sempre se acha melhor que os outros. Você é o centro da tua vida. Sabe como dá para ver um indicativo legal se você está se idolatrando? Entra no seu Instagram e vê se as suas fotos são sempre sozinho na frente do espelho ou se a maioria é assim. Se a maioria é assim, deixa eu te dizer uma coisa, você é um bezerro de ouro. Como é barulho de bezerro, Salomão? Faz aí. Eu ia fazer barulho, mas era de ovelha, não era de bezerro. Cuidado. Eu lembro na adolescência que eu coloquei o futebol como a minha idolatria. E quando eu vi, eu estava me envolvendo, brigando com gente na internet que eu nem conheço por um time de futebol. E na hora de evangelizar, ai não, eu tenho vergonha. Cuidado com os bezerros de ouro, seja gospel ou não, seja uma pessoa ou uma coisa, cuidado com os bezerros de ouro. Amém? Mais alto, amém? Amém significa que assim seja. Então, primeira coisa, cuidado com o que você deseja. Segundo, cuidado com quem ou a quem você é fiel. Fica de pé onde você está, por favor. Antes de
entrar no que é o caminho da santidade, nós precisamos estar totalmente convencidos de que a gente quer estar nesse caminho e que a gente não está desejando o caminho do Egito, o caminho dos bezerros de ouro. Faz silêncio aí. Faz silêncio. Eu quero nas próximas semanas que a gente faça uma progressão, saindo desde aquilo que não é para você fazer, desde quem você não deve ser, a quem Deus quer que você seja e ao que Deus quer que você faça. Mas antes de falar, faça isso, seja isso, Deus está nos alertando para abandone isso. Abandone os seus ídolos. Não dá para seguir Jesus cheio de ídolo. Não dá. Não dá para seguir Jesus sendo escravo da pornografia. Não dá. Não dá para seguir Jesus tendo bezerros de ouro. Sabe por quê? Eu gosto bastante do projeto aqui da nossa igreja, os legendários. Tem legendário aí? Deixa eu ver. Se você não sabe o que é esse projeto, eu não vou contar as coisas em detalhes, porque eu não posso contar, eu quero que você vá. É um projeto de homens que são levados para subir uma montanha e se encontrar com Deus lá. Faz silêncio aí. E lá a gente anda bastante. E é interessante que você anda carregando as suas coisas lá. E a dica para quem vai fazer trilha, seja no Legendários ou em outro lugar, não leva muita coisa com você. Porque depois de muitas horas caminhando em um terreno difícil, essas coisas vão começar a pesar. Sabe por que muita gente abandona o caminho da santidade? Não é porque não quer seguir o caminho da santidade, mas é porque está cheio de bagagens junto que não precisa levar nesse caminho. E aí chega uma hora que fica pesado e desiste do caminho, pega atalhos que não devia pegar, volta e vai para os lugares onde não devia ir, ou pior, se contenta com metade do caminho. Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, tendo essa nuvem de testemunhas, ele estava falando das testemunhas dos heróis da fé. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do pecado que se agarra firmemente em nós. Livremo-nos de todo atrapalho e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer andar no caminho da santidade? Antes de qualquer coisa, você precisa se livrar do pecado, se livrar do atrapalho. Não é só o pecado que atrapalha, não é só o bezerro de ouro. Tem coisa que é atrapalho, que não é pecado, mas atrapalha. Sério, é pecado, sim ou não? Não. Mas quanto tempo você passa lá? Está te atrapalhando? Para um pouco, larga. Você tem que se livrar do atrapalho. Você tem que estar leve. Você tem que tirar o fardo do pecado e o fardo do atrapalho das costas, o fardo dos desejos, o fardo de andar com vários bezerros de ouro nas costas. Aí sim nós vamos chegar no alvo da nossa santidade, que é Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ter intimidade com Deus se estiver cheio de atrapalho, de pecado, de bezerro de ouro, de desejo ruim, de fidelidade no lugar onde eu não devo ser fiel. Eu devo ser fiel apenas a Deus e ao que Ele pede para eu ser fiel. Por isso nós vamos orar agora. E se Deus falou com você, hoje é um dia de entrega. Nós vamos cantar, adorar a Deus. E enquanto a banda toca aqui, se Deus falou com você que você precisa abandonar algumas coisas,
seja gospel ou não, seja pecado ou não, mas que estão te atrapalhando no caminho da santidade, coisas, pessoas, Deus está falando: ei, chega, eu tenho um caminho novo para você. A Bíblia diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem para nós. Mas para viver esse futuro cheio de esperança, nós temos que abandonar o pecado. Por isso, se Deus falou com você, assim como Ele falou comigo hoje, sobre mim, sobre a minha família, se hoje você viu que tem alguns bezerros de ouro para quebrar diante do altar de Deus, eu quero pedir para você vir aqui na frente. Venha, venha. Se Deus falou com você, vem aqui na frente, não tenha vergonha. Eu já estou aqui, eu tenho os meus bezerros, que hoje Deus falou para mim: ei, Tarek, tem coisa que está te atrapalhando. E quando você vier aqui, eu quero que você ore, dê nome literalmente aos bezerros. Sabe o ditado, dê nome aos bois? Aqui você vai dar nome aos bezerros. Como é que você dá nome? Falando: Deus, ó, esse pecado aqui tem me atrapalhado. Deus, a amizade com essa pessoa aqui tem me atrapalhado. Deus, esse namoro tem me atrapalhado. Deus, essa linha teológica que eu estou tão firmemente apegado está me atrapalhando. Esse método de devocional perfeito que eu nunca consigo atingir está me atrapalhando. Eu não sei qual é o seu bezerro, mas está na hora de quebrar ele em nome de Jesus, porque a única imagem que nós vamos ter na nossa vida é a de Cristo dentro da nossa mente, e em nome de Jesus, no fim do caminho, Ele brilhando a glória de Deus no céu, na Nova Jerusalém. E você que está no seu lugar, talvez você não tenha algo específico para entregar aqui, então ore por alguém que está aqui, cante conosco essa canção, mas não fique indiferente, porque em nome de Jesus, nas próximas 7 semanas, Deus vai nos tornar mais parecidos com Ele, e nós vamos ter uma intimidade maior com Deus em nome de Jesus. Quantos querem isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Continua com a sua mão levantada e vamos adorar a Deus juntos. Você que veio na frente, confessa os seus pecados a Deus. Nós vamos ter 3 momentos de oração. O primeiro é com quem está aqui na frente. Se você veio aqui entregar algum bezerro de ouro, eu vou orar pela tua vida agora. Você que está no seu lugar, estende a mão para cá e começa a orar pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Elas são como eu e você. Começa a orar: Deus, quebra todo pecado, toda idolatria. Ah, Senhor, eu quero te pedir pela minha vida e pela vida de cada adolescente que está aqui na frente, de cada pessoa que está em casa, às vezes no carro, ouvindo este culto, e que percebeu que tem bezerros de ouro para entregar para o Senhor, para quebrar. Talvez o bezerro de ouro seja a idolatria a si mesmo. Talvez o bezerro de ouro seja a fidelidade a amigos e a pessoas que nós não devíamos ser fiéis. Talvez seja a pornografia. Talvez seja algum outro pecado, a gula. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra diz que nós conheceríamos a verdade e que a verdade nos libertaria. E a verdade é essa: Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais procurar saciedade, satisfação em outras coisas além de Ti, porque o Senhor já nos deu satisfação total, quando naquela cruz o Senhor morreu, queimando todos os nossos bezerros de ouro naquela cruz, e ressuscitando para nos dar vida nova aqui na terra, vida plena e abundante na terra e no céu. Por isso, Deus, que todas as outras fontes que nós temos bebido, que não são as fontes do Senhor, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos a escravidão sexual neste lugar. Nós rejeitamos, Deus, os pensamentos impróprios. Nós rejeitamos a desobediência. Nós rejeitamos o amor ao pecado.
Deus, nós abrimos mão de todo atrapalho, de todo pecado em nome de Jesus, de todo pacto de fidelidade que nós fizemos que não foi do Senhor e com o Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, assim como nós cantamos, que todos os outros reis na nossa vida sejam dobrados ao chão e que o trono do nosso coração seja ocupado por Jesus. É assim que nós pedimos, faz isso no nosso coração, na nossa casa, neste ministério, nesta igreja, nesta cidade, Deus. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, mais alto, mais alto, mais alto. Fica de pé onde você está. Eu vou pedir para a banda segurar. Você que ficou de pé aqui, olha aqui para mim, não volta para o lugar não. Quem está algemado não consegue aplaudir direito. Quem está algemado não consegue adorar a Deus. Mas hoje Jesus veio e Ele quebrou as algemas que estão nos seus punhos. Você não precisa ser mais escravo do pecado. Por isso nós vamos adorar a Deus agora. Eu creio que Deus vai nos visitar. Quantos querem receber uma visitação de Deus hoje? Algemado não consegue levantar a mão. Você está algemado? Então levanta a sua mão para o alto. Nós vamos cantar de novo. Que está tudo dobrado ao chão, que só Jesus é o nosso rei. Nós vamos para o segundo momento de oração aqui. Tem pessoas aqui que ainda não fizeram Jesus o seu único Senhor. Você nunca disse para Deus: Deus, eu me rendo, eu não quero mais viver do meu jeito. Talvez você está andando o seu caminho e você aceitou vir para a igreja hoje porque falou: quem sabe na igreja minha vida não é consertada. Hoje Jesus quer te consertar no caminho da santidade. Hoje Jesus quer te dar uma vida nova. Por isso, se você continua onde você está, para não haver movimentação, para não haver atrapalho. Se você está aqui na frente, não tem problema, continua aqui. Mas se você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Amém, quanta gente. Amém. Se você levantou a sua mão, eu vou pedir um ato de coragem. Você está se casando com Jesus agora, prometendo fidelidade somente a Ele. Por isso eu vou pedir para você que levantou a mão, vem bem aqui pertinho de mim, vem cá pertinho, venha. Venha, se você estava no lugar aí, venha, pede licença e vem. Se estiver com vergonha, chama um amigo. Venha. Hoje Jesus quer te mostrar a estrada da santidade. É o melhor caminho que você pode trilhar. Venha, venha, venha aqui bem na frente. Bem na frente. Ó, tem gente precisando passar aí. Abre espaço aí no corredor. Isso. Venha. Abre espaço no corredor aqui. Abre espaço aqui, ó. Vem bem aqui, ó. Vem aqui na frente, ó, no altar de Deus, aqui, ó. Nós vamos orar entregando a sua vida. E isso que eu vou falar serve para você que está entregando a vida para Jesus pela primeira vez e para você que veio aqui na frente e já conhece a Jesus. Quando nós queremos deixar de ser escravos do medo, escravos do pecado, deixar de viver do nosso jeito e viver do jeito de Deus, é um caminho. Não é como eu posso dizer, não é um sprint. Sabe o que é sprint? É uma corrida de 100 metros. Você corre o mais rápido que você pode até o altar de Deus e quando você chegou lá, cheguei, estou salvo. É só voltar para casa, está tudo certo, resolvido. Não é assim, é um caminho. É uma maratona que vai durar até a sua morte. Por isso, você que levantou a mão, você está prometendo fidelidade a Deus quando você sair daqui. Aqui é fácil. O tecladinho está tocando, está esse clima gostoso, o pastor fala bem. Nossa, esse pastor parecia que era eu, que estava falando para mim. O negócio é ser fiel lá fora. E para você conseguir ser fiel lá fora, você precisa fazer a oração que você vai fazer comigo agora, que é a primeira oração de entrega da sua vida.
Ou você que já conhece a Jesus, fazer essa oração de entrega do seu bezerro, mas começar a caminhar todos os dias derrubando os bezerros que estão na sua vida. Como é que você faz isso? Orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia e tendo um parceiro de caminhada. Eu vou pedir para colocar o QR Code aqui debaixo de mim, tem ali já. Depois que você fizer essa oração aqui comigo, eu vou pedir para você pegar o teu celular, ou aqui ou no seu lugar, e você apontar o QR Code para lá. Por quê? Você vai cair num grupo de WhatsApp. A gente vai te explicar como você pode encontrar amigos aqui dentro que vão te ensinar a andar com Deus. Adolescente da tua idade, que vão te discipular, vão te ensinar a ser discípulo de Jesus. Porque lembra, é um caminho, não é uma corrida de 100 metros até a oração com o pastor. Deu para entender? E você que já é da igreja, cadê os seus parceiros de caminhada para você confessar os seus pecados? Ah, eu caí de novo, eu adorei o bezerro de novo. Ô, cara, ora por mim, eu não quero mais. É todo dia, todo dia, todo dia, não é só na sexta-feira, tá bom? Vamos orar por esse povo que entregou a vida para Jesus. Estende a mão para cá. Você que entregou a sua vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus bezerros de ouro. Eu creio que eu sou pecador, merecedor do inferno, mas pela graça de Jesus, eu fui perdoado na cruz, e eu ressuscitei, como Jesus ressuscitou, para uma vida nova, aqui na terra e no céu. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me faz uma nova pessoa, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem alto. Se você entregou a sua vida para Jesus, pega o seu celular, aponta para lá, ou procura alguém de colete azul e preto na saída. Não ande sozinho.